Fala, Braincashers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wagner Biondo, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e hoje vamos falar sobre 3 fundos de ações que eu gosto bastante, né? Eles entram ali no meu top 3, então é uma avaliação pessoal minha, tá? Que eu gosto bastante, inclusive invisto em algum desses fundos, tá? Aqui escolhi realmente os fundos que tem FIA no nome, né? Que é Fundo de Investimento em Ação. Tem alguns fundos que são FIM, que são fundos de investimentos em multimercados com foco em renda variável, mas não é aqui o caso, tá? A gente escolheu realmente FIA, tá? Que é realmente, né, ali no pé da letra, fundo de investimento em ação, tá? Escolhi 3 fundos aqui que eu gosto bastante. O primeiro deles é o Alaska Black Institucional. Vale lembrar que a gente tem o Alaska Black BDR, que é um fundo mais agressivo, e o Alaska Black Institucional. Eu, particularmente, prefiro o institucional, que é um fundo long only, que a gente fala, né? Que é aquele fundo que ele somente compra ações, né? Já o BDR, né, o Alaska BDR, ele pode operar com outros tipos de operações, que inclusive já fiz um vídeo falando sobre ele, e o link vai estar aqui na descrição, tá? Mas gosto bastante do Alaska, o institucional, por ser realmente um fundo onde ele só compra ações, né, e leva elas para o longo prazo, trabalha com uma análise fundamentalista, então realmente eles conhecem bem a empresa, né, visitam a empresa. Ali a gente tem 2 gestores excelentes na minha visão, né, principalmente Luiz Alves Paes de Barros, que é um dos gestores mais antigos do mercado, né, é o CPF mais um dos CPFs mais antigos da bolsa ali junto com o Luiz Bars, tá? Então, gosto bastante desse fundo, gosto de como os gestores pensam, né? O Henrique Breda também é uma pessoa excelente, então gosto bastante desse fundo. Quando a gente está olhando para fundo de investimento, particularmente gosto de olhar muito para o gestor, porque na realidade, quando a gente está comprando fundo de investimento, a gente está comprando a mentalidade desse gestor, né? A gente está comprando a cabeça desse gestor. Então, é isso que eu olho na hora de analisar um fundo de investimento, e o Alaska Black atende a minha demanda como investidor, tá? Então, aqui são os top 3 fundos que eu gosto. Pode ser que você não goste do Alaska, mas eu gosto e prefiro o institucional, tá? Então, é sempre bom a gente separar o Alaska Black BDR, né, que realmente tomou um tombo muito grande em 2020, do Alaska Black Institucional, tá? São fundos completamente diferentes. E depois a gente tem o Moat Capital, né, que é um fundo também que eu gosto bastante. Segue ali também a análise fundamentalista, né, gerido ali pelo Luiz Aranha. Um fundo realmente sensacional também, né, um fundo que não tem o que falar, sempre entregou muitos bons resultados. É um fundo também de análise fundamentalista, que na minha visão aí uma aplicação de 3 a 5 anos mais ou menos. O único problema dele na minha visão que o aporte mínimo de entrada seria de R$20 mil, tá? Então acaba ficando um pouco mais puxado, né? Dependendo do tamanho do investidor que você é. Então para o público geral ele acaba sendo um pouco mais difícil de entrar, né? Justamente por precisar de um capital maior. Mas é um fundo realmente excelente, excepcional, eu gosto bastante. O nosso terceiro fundo aqui é o Western Asset BDR, que já fiz um vídeo aqui também falando sobre ele. É um fundo bem interessante, tá? Ele tem uma alocação internacional, né, por meio de compras de ações internacionais, e é um fundo que visa bastante empresas de tecnologia, né, como Facebook, Google, Amazon, Apple. Então acaba sendo um fundo bem interessante para a gente fazer uma diversificação completa da carteira, né, ter uma exposição internacional. Lembrando que ele também vai ter a variação do dólar, né? Isso é bem legal, a gente viu isso principalmente em momentos de crise, né, onde o dólar realmente tende a disparar. Isso funciona como uma proteção ali da carteira, né? E empresa de tecnologia também é o futuro, né? E é um fundo que sempre trouxe também muitos bons resultados, então um fundo também muito bem gerido, tá? Então, quis trazer aqui como exemplo, né? Vamos pegar aqui desde o começo, né, dos fundos, tá? Falando de cada um. O Western ali começou em 2014, né? De lá para cá trouxe um retorno aí de 402,88%, né? Então multiplicou em mais de 4 vezes o capital de quem investiu no fundo, né? Lembrando que essa rentabilidade já é descontada da taxa de administração e performance do fundo. Então, um retorno
realmente excelente. No mesmo período, o Ibovespa trouxe um retorno apenas de 90%, né? Então acabou ganhando de lavada. Depois a gente tem o Multicapital aí também começando um pouquinho depois do Western, mas ali em 2014 também trazendo um retorno de 311,92%, né? Lembrando que o Multi ele está apenas investido aqui no Brasil, né? Então seria realmente uma comparação mais justa com o Ibovespa. Então o Ibovespa ali trouxe seus 90% mais ou menos de retorno, no Multi 300%, né? Depois a gente tem o Alaska que se inicia ali em 2017, né? Então é um fundo mais novo que os outros, mas de 2017 para cá, considerando toda a crise que também já teve, né? Em todos a gente considerou, é um fundo que já traz um retorno aí de 217% ali no arredondado. Então é um fundo que mesmo com toda essa crise já duplicou, né? Quer dizer, já multiplicou por 2 vezes, né, o capital de quem investiu. E a gente está falando de um período de apenas 3 anos, né? Então é um fundo realmente excelente. Lembrando, o Ibovespa ali trouxe mais ou menos 90% de retorno no período, tá? São 3 fundos realmente interessantes, tá? Quando a gente vai analisar um fundo de investimento, realmente eu não gosto de olhar apenas a rentabilidade, mas querendo ou não, a rentabilidade histórica de um fundo mostra a capacidade do gestor, né? Mas novamente, prefiro muito mais olhar quem é realmente o gestor desse fundo e entender se esse gestor tenha o mesmo pensamento que eu tenho para as minhas aplicações. Então, olhando estes 3 fundos, particularmente, acredito que seja uma aplicação ali de ao menos 3 anos. Né? De 3 anos para cima seria realmente onde os gestores conseguem trabalhar. Lembrando que o mercado de ações aqui no Brasil é extremamente volátil. A gente vive basicamente em crise aqui no Brasil, né? E a gente sempre passou por períodos muito turbulentos, né? Então a gente foi afetado ali em 2008 com aquela crise que se iniciou lá nos Estados Unidos. Depois a gente teve um período Dilma aqui no Brasil, né? Onde realmente a gente tinha inflação muito alta, juros muito altos, né? Então realmente cada vez mais é uma novidade diferente que acaba acontecendo no Brasil, né? Não estamos falando apenas desses 2 períodos, mas a cada 6 meses parece que acaba acontecendo alguma intriga por aqui, então realmente é muito difícil, né? E se a gente olha, esses gestores realmente fazem mágica, porque conseguem gerar um retorno muito e muito bom, certo? Então, só um outro ponto que eu quero falar aqui, né? Muita gente que tem se iniciado no mercado fala, tô conseguindo retorno maior do que um gestor de fundo. Tudo depende do ponto de entrada que você entrou. Se você entrou em 2019 e teve toda essa queda no coronavírus e depois você comprou a ação propriamente dita, a hora que a bolsa estava em alta, é lógico que você vai ter uma rentabilidade bem maior que um gestor, né? Agora sim, a gente tem que entender quem ganha no curto prazo, mas quem ganha no longo prazo, né? Então, a corrida de 100 metros é muito mais importante do que a corrida de 20 metros, por assim dizer, tá? Então, presta atenção nisso. Eu particularmente gosto bastante de fundos de investimentos, né? E assim, os gestores realmente eles visitam empresas, eles conhecem muito bem o negócio, então realmente eles fazem uma gestão excelente porque eles realmente entendem o negócio e sabem se aquilo está num preço interessante para compra ou não está. Tá? Particularmente gosto bastante de fundos e eles conseguem gerar um ótimo retorno ao longo do tempo, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica aqui no gostei, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo aí se você gostou também, né? Principalmente para aquele seu amigo que está querendo começar a investir, certo? Então é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.